E aí, nós vamos começar agora a trazer um pouquinho de como que nós adaptamos a nossa realidade aqui do clube com alguns atletas de categorias de 17 a 20 anos, tá? Reparem que eu já estou levando em consideração que vocês sabem esse trabalho aqui que eu apresentei em relação a jogos, e nós vamos começar a entender que nos dias que eu vou fazer características de campos mais confrontos mais reduzidos e mais a invasão ao espaço, a gente chama de força, trabalho de força A na academia, eu vou tentar dar uma prioridade a executar os exercícios dessa parte que a gente chama de anterior da coxa, por isso força A. E como eu falei com vocês, isso varia de clube para clube. Eu estou falando a minha realidade, tá? E nesses trabalhos, a gente começa a ter em mente já aqueles processos que eu falei com vocês. Quando lembram a vocês que lá no início, se for bilateral, eu tenho mais resposta de magnitude de carga. Se eu estou trabalhando de forma unilateral, eu uso o recurso de magnitude da velocidade, de magnitude de recrutamento de unidades motoras, de taxa de desenvolvimento de força, ou até mesmo desse exercício que está sendo realizado aqui, ele agachar e quando ele subir, ele saltar. E quando ele fizer 3, 4 repetições disso, ele já vai saltar de maneira unilateral aqui, de forma horizontal, vetor horizontal. E aí, mais da frente, a gente vai começar a entender por que que a gente aplica na mesma sessão um exercício de característica de vetor vertical. Repare que esse exercício aqui ele vai fazer esse movimento do quadril para baixo, e depois ele faz esse movimento do mesmo quadril projetado horizontal à frente. No dia que a gente faz mais campo aberto, ou o cara marca aqui, e tem que se deslocar em velocidade, e entrar nesse rondo que está acontecendo aqui e marcar aqui, nessas características de disposições à velocidade, ou disposições que eu vou fazer bloco alto. Quando esse time de preto romper a linha e atacar meu espaço, eu vou ter transições, ou que a gente trabalha em blocos médios com goleiros para que eles possam atacar as balizas, ou seja, eu vou ter trabalhos de velocidade, eu vou recrutar o que a gente chama de força B, ou as forças do bíceps femoral, dos semitendinosos, do glúteo, e a gente dá essas características de força, também entendendo não só os vetores horizontais e verticais, como também, reparem que aqui eu tenho uma máquina que está controlando a velocidade, para que eu possa trabalhar alguns critérios aqui. E aí eu vou perguntar para vocês, por que que a gente controla essa velocidade? Nesse caso aqui, porque a gente está num período de calendário congestionado. Será que, pelo que a gente já discutiu até aqui, seria interessante, eu no calendário congestionado, com menos de 3 dias de recuperação, eu trabalhar com movimentações de alto volumes de carga ou altas volumes de repetições, alto volumes de séries? O que eu posso explicar para vocês de acordo com a literatura e com a minha aplicação prática, tá? Você pode ter certeza. Treinadores que muitas das vezes não respeitam esse microciclo inicial ou querem fazer o trabalho da maneira que eles condizem se achar melhor, normalmente eles fazem isso, tá? Fazem isso por um período até a hora que começa a dar as lesões, ou quando ele perde um jogador muito importante. E quando isso ocorre, é uma excelente maneira de você, por exemplo, pegar esse material que você está vendo aqui nessa aula e não é ir lá acusar ele de erro, porque muitas das vezes você levar isso daqui dentro do futebol, a gente sabe a realidade do futebol. Você leva um material como esse que está sendo mostrado aqui, você vai poder mostrar que como se fosse um erro do treinador, ou um erro do preparador físico, ou então você está mostrando somente as coisas que eles estão fazendo de errado. E aí, esse trabalho de quando um quer concorrer com o outro, ele nunca é benéfico para uma equipe. O ideal é você fazer o seguinte, você mostrar para o teu treinador que se a sua sessão de força ela foi eficiente para preparar aquele atleta para desenvolver força, para ativar a musculatura, principalmente essas musculaturas que vão ser exigidas no campo, como a gente está discutindo aqui. Quando a gente vai fazer jogos reduzidos, a gente sabe que a musculatura de anterior de coxa é muito requerida para fazer frenagem, aceleração, troca de direção, como também a posterior de coxa nesse cenário. Mas quando eu vou fazer velocidade, essa musculatura de posterior de coxa ela é mais acentuada. E aí, se você consegue mostrar para o treinador que se você fizer uma sessão, digamos assim, de uma carga que promove uma ativação e um ganho de força e uma taxa de desenvolvimento de força muito satisfatória. O atleta chega no campo sobre menos fadiga
desenvolve mais velocidade, mais atenção, mais capacidade de aprendizado, como nós vimos até aqui, você pode ter certeza que o trabalho como um si vai começar a crescer. No local com o qual eu trabalho, nós levamos muito tempo para que esse conceito fosse compreendido por todo mundo, e muitas das vezes, reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui hoje foram recorrentes. É um trabalho de formiguinha. Quando o treinador não conhece isso, é muito importante você descobrir alguma via de comunicação de fazer essas informações chegarem. Porque o que eu estou mostrando aqui não é uma opinião, ela é bem fundamentada dentro de relatos de literatura, literaturas muito robustas. Se isso não acontecer, você tem que entender que muitas das vezes você mostrar para o treinador o questionário de wellness, dor muscular, fadiga precoce, diminuição de velocidade máxima em jogos, diminuição de intensidade máxima em jogos. É um comportamento que eles adoram hoje em dia cobrar, que é o perde-pressiona, pressão ao portador da bola. Você pode selecionar movimentos não só com GPS, como em vídeos, e mostrar que esses movimentos estão começando a cair e sugerir para ele que, dependendo dessas mudanças no microciclo, podem ser bastante vantajosos a nível de competições, de competições não só da equipe, mas também individual. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta de maneira clara, mas eu confesso que é assim que eu penso e foi assim que a gente foi conduzindo isso no clube com o qual eu trabalho hoje.